E olha, nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou mais de 22 mil novos casos de Covid-19. Dados do CONAS mostram um aumento na média móvel de casos registrados em relação à semana passada. A média móvel em relação ao número de óbitos também registrou uma alta. Em São Paulo, é o estado que mais tem mortes pela doença, infelizmente. Essa semana ocorreram 2 fatos importantes. Os aeroportos brasileiros voltaram a exigir o uso de máscara, inclusive nas aeronaves, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento aí em suas redes sociais falando sobre os imunizantes e fez um apelo para que a população se vacine. Na terça-feira, a Anvisa aprovou o uso em caráter emergencial de 2 vacinas bivalentes contra a Covid-19, produzidas pelo laboratório Pfizer, para proteger contra as subvariantes da Omicron. E para falar sobre esse crescimento do número de casos da Covid no Brasil e também falar um pouquinho sobre quais serão os próximos passos aí, quais serão os desdobramentos, será que tem um grave risco, será que a gente pode ficar aí em um novo lockdown? Vamos trazer o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, e também trouxemos o pesquisador científico e um dos coordenadores da Rede Análise da Covid, Marcelo Bragatti. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Obrigada pela participação, obrigada por disporem de tempo de vir aqui conversar com a gente, de expor e esclarecer a sociedade sobre esse cenário. E eu começo a pergunta para o doutor José Luiz. Doutor José Luiz, esse aumento do número de casos é um motivo para os brasileiros começarem a se preocupar e talvez voltarem a adotar medidas para prevenir contra a Covid? Boa tarde a todos, os que estão nos escutando e vendo. Boa tarde, Kiss. A gente nunca deixou de ter a preocupação. E eu acho que o pilar fundamental dessa nossa conversa é a comunicação de uma mensagem completamente distorcida, porque o vírus sempre se manteve circulando em altas taxas, o que faz com que nós tenhamos essas recrudescências, e nessas recrudescências parece que a gente começa a lidar novamente quando, de fato, nunca deixamos de lidar. Então, a gente sempre sente uma desconstrução em volta de um problema que nos vai acompanhar na medida em que nós acreditemos que ele fica sempre neutralizado. Enquanto a gente continuar com esse pensamento, infelizmente, isso que está acontecendo agora de redescobrirmos a roda, se imporá como uma nova realidade muito, muito ruim de ser vivida. Marcelo Bragatti. Perfeito, eu tenho que concordar com o doutor José Davi. Eu acho assim, a situação ela vem se mostrando, esse aumento já fazem algumas semanas, a gente vem notificando em diferentes locais, em diferentes institutos, e é importante lembrar que a gente está em um momento onde a gente tem Enem, Copa do Mundo, a gente está se aproximando de festas de final de ano, e tem coisas que estão nas nossas mãos, né? E a gente vai falar mais sobre isso, mas os cuidados é conosco. E esses momentos de aglomeração, esses eventos, fazem com que a gente tenha que retomar esses cuidados que requerem pouco esforço, mas têm muita importância. Perfeito. Marcelo, aproveitando a sua deixa em relação a esse momento de aglomeração, a gente tem visto também algumas manifestações aqui no Brasil em relação ao resultado do segundo turno. Quais são as orientações para essas pessoas que estão se manifestando, que estão aí nas ruas? O que deve ser feito para evitar a disseminação da doença? Eu acho que o primeiro e o principal ponto é estejam com o calendário vacinal em dia. Quem ainda não fez a sua dose de reforço, por favor, vá fazer. O melhor momento foi quando abriu para o seu grupo, o segundo melhor momento é agora, se tu ainda não fizestes. E assim, se tu vais a um evento, não importa se seja algo mais ideológico, uma movimentação com questões políticas, eu citei os exemplos gerais, como a Copa do Mundo, o Enem, que são bem abrangentes, mas são ambos eventos de aglomeração. Então, qualquer instância onde tenhamos muitas pessoas circulando, é altamente recomendado que tu estejas, no geral, com as vacinas em dia e use máscara,
porque tu vai estar protegendo a ti mesmo e aos demais, caso tu tenha sintomas ou esteja com o vírus. Então, é muito importante. E, no geral, buscar ambientes abertos, né? Sempre. Perfeito. Eu volto a pergunta para o doutor José Davi. Doutor José Davi, havia alguma medida que o atual governo poderia ter tomado para evitar essa nova onda e que o próximo governo terá que tomar para amenizar os efeitos aí desse novo cenário? Ou era algo que realmente já estava previsto de acontecer? Muitas medidas, né? Primeiro é, como o Marcelo falou, manter uma campanha contínua e permanente. Veja bem que a gente está falando de mudança de comportamento e uso de dispositivos que causam incômodo, certo? Notadamente a máscara. Mas nada mais incômodo que usar calçado. Nos anos 40, 30 do século XX, houve uma grande campanha mundial para as pessoas aprenderem a usarem calçados, dada a altíssima prevalência de euminto que se transmitiam pela terra e que você tinha casos de anemia perniciosa que se juntavam à desnutrição. Hoje eu tenho certeza que você usa um sapato de ponta com salto de 13, 14, 15, 20, sei lá quantos centímetros. E você não fala que é desconfortável. Então, isso tudo se maneja pensando num verdadeiro bem comunitário. E aí você tem que ter campanhas permanentes de acolhimento, de entender que as pessoas se sintam desconfortáveis, e tudo isso tem estratégia de comunicação para fazer que as pessoas adiram a isso. E a vacinação nunca deveu ter caído nesse buraco de uma questão quase banalizada. Todos os dias a gente saber que 2 doses não é vacina total, não é o esquema vacinal. O esquema vacinal básico é as 2 vacinas mais os reforços. Em alguns casos são 3 doses, em outros casos são 4, em outros casos são 5 doses. Além disso, a implementação de sistemas de vigilância muito mais robustos, não esses digamos assim, projetos heróicos que são feitos, né, pela rede como Marcelo, como a Fiocruz. Em outro termo importante, distribuição de medicamentos antivirais que já existem, que estão disponíveis, acabam de chegar agora, para a gente saber que aqueles casos de risco poderão ter antiviral para tratamento precoce. E, finalmente, já a introdução de vacinas com novas tecnologias, onde você possa ampliar esse guarda-chuva de treinamento da imunidade para você, dessa maneira, reduzir, mitigar qualquer tipo de dano que possa vir a acontecer. Mas o pilar da máscara em locais fechados, enquanto nós tivermos circulação desse vírus novo, que não tem nem 3 anos entre nós, é questão de honra. Local fechado é para máscara sempre, porque a gente não tem sistemas de ventilação nesse momento para garantir que aerosóis possam ser clareados dessa transmissão. E antes de eu passar para a mesma pergunta para o Marcelo, eu acho que um questionamento muito comum que está aqui no chat também, que eu acho interessante a gente trazer para vocês, é que muitos brasileiros têm falado assim, se tem uma nova onda, possivelmente é porque a vacina não funciona. Então, a vacina não está surtindo efeito. Marcelo, eu tenho até a pergunta aqui, Silvio está aqui, se vocês pudessem colocar na tela, por gentileza, que ele fala assim, então as vacinas não se confirmam, não faz efeito, e até menciona aqui que seria uma roubalheira. Marcelo, de fato é isso que acontece? A nova onda está acontecendo porque a vacina não é eficaz? Porque a pergunta está aqui na tela do Silvio Cunel, acho que é Cunel. Boa tarde, Silvio. Obrigado pela pergunta. Se tu me permite, Kis, eu vou fazer uma analogia bem prática, e é uma analogia, eu reforço. Quando a gente está estudando para uma prova, a gente estuda e faz a prova em um curto intervalo de tempo, né? E aí imaginem que vocês vão prestar um vestibular. Então, a gente normalmente estuda um pouquinho antes, vem estudando por um longo período, e a gente faz o teste. Ok, legal, fomos bem. Mas vamos dizer que daqui a 6 meses, você vai prestar o vestibular novamente, só que sem estudar. Tu imaginas que tu vai da mesma forma que tu foi nesta prova quando tu tinha estudado? Então, essa analogia que eu faço é com a vacina. A vacina, ela tem um tempo otimizado para dar a resposta e depois ela vai caindo os anticorpos. Isso é natural, acontece. E é por isso que a gente tem e vem com a comunicação sobre as doses de reforço, para justamente tu te manter atualizado para esse teste, que pode ou não acontecer contigo, que é a exposição ao vírus. Então, não é uma questão
de termos fortes, como roubalheira, enfim, a gente tem plataformas vacinais com um sucesso gigantesco há anos, e vacinas que funcionam tão bem, e a gente responde bem a esta prova dos vírus constantemente. Claro que tu vai responder muito melhor quando tu está recém-vacinado. E esta situação nova do SARS, ele vem mostrando e circulando continuamente, por a gente não estar com uma completude vacinal, não está uniforme todo mundo vacinado, então fica recirculando e surgindo novas variantes que fazem ter evasão do sistema imune. Infelizmente, sem entrar nesse detalhe, mas pensando na analogia, é importante tu estar sempre revisando a matéria, para caso tenha o teste, responder da melhor forma possível. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Depois eu posso compartilhar umas imagens ali, né, que sobre as ondas estão muito claro, os aumentos de casos também, e não tem a ver com questões externas, simplesmente está acontecendo por posturas da população no geral. Então a gente tem que se cuidar para nos preservar e preservar quem a gente ama. Doutor José Davi, por gentileza, seu pronunciamento. Só um adendo, as vacinas são tão boas que a gente não tem como comparar o número de mortes, né? Se nós vamos às partes mais terríveis da pandemia, em 2020, 2021, nós contávamos mortes na taxa de milhares, né? Milhares e milhares por dia, por vários e vários dias, até meses consecutivos. Infelizmente, hoje, a gente não pode aceitar, com tudo que nós temos, que centenas de pessoas ainda faleçam por SARS-CoV-2. E isso tem um impacto gigantesco, porque, de fato, nós hoje estamos em um outro cenário, graças fundamentalmente às vacinas. Imaginem vocês se a gente tivesse vacinado todo mundo como deve, com todos os reforços, e a gente mantivesse as medidas não farmacológicas. Provavelmente a gente não estaria mais nem com Covid na pauta. E eu acho que isso é o que tem que ser resgatado. Como é que nós temos as armas para a gente eliminar a Covid como um problema de saúde pública grande e como nós optamos por mantê-lo, né? Isso não depende só das pessoas, a pessoa fica muito fragilizada, isso que falou a pessoa ali, sem dúvida, um comentário da angústia ou da desinformação, de um conjunto de sentimentos que são legítimos. A gente é que tem que estar o tempo inteiro comunicando para dar essa vazão a toda essa angústia e para passar segurança, uma vez que nós estamos num grande discurso anti-vacinas, que, como nunca na história se viu, que fazem que a população fique com medo, as populações escolhem, né, a quem acreditar, isso é um direito delas, né? Mas isso faz um mal danado a tudo que é a nossa estratégia de controle. Temos um comentário aqui do Renato Nogueira, que falou que a vacina nunca foi para não pegar a doença, e sim para não morrer. É um comentário Ótimo, aqui. Perfeito. E só para comentar com todo mundo que nos assiste agora ao vivo, as perguntas que forem enviadas via Superchat serão respondidas ao vivo, então aproveite aí e já envia a pergunta para a gente. Nesse momento eu vou dar a oportunidade para o Marcelo expor para a gente um gráfico, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Há chance do Brasil ter que fazer um novo lockdown, similar ao que está acontecendo na China hoje? A chance é pequena para o momento, mas assim, como toda situação de surto, ela tem escalas. Então, um surto pode virar uma endemia, que pode virar uma pandemia. O momento é para fiquem tranquilos. O importante agora, e a mensagem principal é: vão verificar suas doses, fazer seu reforço, em ambientes de alta exposição ou fechados, usar máscara. Esse é o ponto. Não é para ficar com terrorismo nenhum. É para simplesmente se cuidar, né? É um momento de reflexão e de revisar as posturas. Esse é o principal ponto. Doutor José Davi? Então, a gente tem que entender que a China é um país que tem 1.400.000.000 de habitantes, ou seja, 7, 8 vezes a população brasileira. Já a nossa população é gigantesca, as estratégias de cada país respondem às suas prioridades. Eles tiveram, notadamente na parte oriental do mundo, não só a China, uma estratégia de Covid zero. Covid zero passa por isso que nós chamamos aqui de lockdown. Não é necessário no nosso momento, não é necessário com essa taxa de vacinação e com o que nós dispomos no momento. Mas, como falou Marcelo muito bem, o lockdown sempre será um recurso a depender da escala e a depender de quanto a vida vale para nós, né? Porque se você vai deixar morrer 4.000 pessoas
por dia sem fazer nada, isso é uma opção que não é a minha, diga-se de passagem, mas ali caberia. Por hora, não. Por hora, nós estamos em condições de, com outras medidas, as medidas que já mencionamos, dar conta desse reponte, dessa exacerbação da pandemia, que é bem maior do que os gráficos do Marcelo vai demonstrar, porque a gente não está fazendo a testagem como deve, as pessoas não estão indo atrás desse diagnóstico, mas, mesmo assim, vocês vão ver qual é a magnitude do fenômeno e como que ele é grande nesse momento. Marcelo, pode mostrar para a gente? Claro, eu vou fazer um adendo bem rápido, que é o seguinte: o lockdown, ele traz essa coisa gigante, mas ele bem elaborado e gerido, ele é local, ele é pontual aonde está tendo o aumento de casos. E quando a gente fala, a gente não tem que pensar nessa questão gigante. A gente tem que fazer a nossa parte, que é o distanciamento físico, não social. A gente pode continuar falando, usando meios de comunicação, mas com os cuidados adequados, né? O distanciamento físico de quem está com um teste positivo, que tem sintomas, é o adequado, e a gente já pode ir fazendo, não precisa do lockdown. Mostrando para vocês aqui um relatório que a gente faz aí quinzenalmente no Instituto Todos pela Saúde, que é o local onde eu trabalho, além da rede análise Covid, que eu faço voluntariamente com outros como o Isaac e a Melanie, e a gente detectou, esse é o cenário de 2022, e esse é o número de testes positivos com laboratórios privados, tá? Que sai com um pouquinho de celeridade. E a gente tem bem claramente ali o aumento do teste de positividade no início do ano, depois agora no meio do ano ele já foi mais distensionado, durou mais tempo, mas sem tantos casos, e a gente já detecta ele bem claramente no nosso cenário atual em novembro, que está tendo esse aumento de casos, que a gente espera que vá durar por algumas semanas e que a gente fica preocupado com a questão dos eventos de aglomeração. São dados, são pessoas que fizeram um teste, submeteram um teste, a gente analisa e conta entre o todo quantos negativos e positivos e mostra os positivos para vocês. Não tem conflito de interesse, é uma questão de mostrar e alertar para se cuidar. Nesse sentido, e complementando, a gente pode mostrar aí outros gráficos também, como no caso, deixa eu fazer aqui rapidamente outro compartilhamento com vocês. Que é o das sempre muito importante esse compartilhamento e saber dados oficiais, né? Já que a rede de análise faz esse levantamento muito importante, inclusive tem embasado aí a Fiocruz nas pesquisas deles. Exato, a gente usa diferentes fontes de dados, a gente usa os dados da Our World in Data, a gente usa o dado da Fiocruz, usa o dado do CIAD de São Paulo, esse está trazendo informações sobre UTIs, então a gente já vê ali o azul, por exemplo, os leitos de UTIs disponíveis, e o branco é a linha de UTIs que estão sendo ocupadas. A gente consegue monitorar em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com os dados estaduais, e a gente já vê aumento das hospitalizações. Então, isso já é uma coisa que está indo um pouco além, não é só pegar o dado do teste positivo. A gente está vendo um reflexo leve no aumento hospitalar. Isso levanta um alerta ainda mais forte, está corroborando a mensagem que a gente está compartilhando com vocês, dizendo, olha, pessoal, de fato, é uma situação relevante para ter cuidado, se eu já não estou tomando o cuidado devido, retomar ele, fazer com mais atenção e, de novo, o reforço vacinal. Perfeito. E voltando também sobre essa questão mais política da doença, né? Na quarta-feira, o ministro da Saúde, nas redes sociais, falou sobre a importância da vacinação e até gerou um desconforto aí entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Ele pediu para que as pessoas se imunizassem, fossem realmente se imunizar, para evitar uma disseminação da doença. Doutor José Davi, qual a sua avaliação sobre esse cenário e essa postura até mesmo dos seguidores e dos eleitores do Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, as falas do ministro, elas sempre são ambíguas, né? Então, assim, ele dá uma informação que a gente aplaude, né? Que é esse conteúdo com o qual a gente concorda, mas, ao mesmo tempo, passa meses silencioso sobre o andar da própria pandemia e não se pronuncia em relação e não vai atrás de executar as devidas providências que o Ministério tem na sua mão como grande órgão gestor do SUS. Não há nada a dizer em relação com o que ele está falando, porque isso é verdade. A gente lamenta profundamente que essas pessoas que são seguidores do presidente da República atual tenham tido toda essa distorção da sua capacidade de enxergar a realidade
e de negar quem é seu aliado na saúde. Eu não estou entrando aqui no mérito, né, das suas crenças políticas, enfim, isso cada um que as tenha como achar por bem a partir das suas próprias estruturas. Agora, você dizer que está contra a vacina porque você está num momento de extremo tumulto político e porque isso gera favorecimento de um outro tipo de entendimento político, que é do presidente eleito, etc. e tal, é lamentável, porque vacina é preconizada até pelos ditadores mais sanguinários. Isso é uma coisa, assim, estarrecedora, né? A gente quer que as pessoas tenham acesso básico a uma ferramenta que proteja a vida delas, né? O que elas vão fazer depois com isso, em termos das suas manifestações políticas, isso faz parte de um outro entendimento. Acho que não é isso para o que nós estamos aqui. E a gente torce, né, para que esse pessoal possa ter algum grau de lucidez, porque eles estão altamente expostos, estão nessas situações, né, ao relento, na chuva, muitos devem ter problemas já prévios de saúde, porque alguns já têm uma média de idade acima de 50, 60 anos, e essa negativa, essa questão negacionista é terrível. Eles não fazem essa estatística, então, se nesses acampamentos morrer 3, 4, 10, 15, 30, 50 pessoas, isso é terrível, isso é da escala do inaceitável. E eles não vão ter contato com o que está sendo impactada a própria vida. Então, o momento de chamado a esse acolhimento, né? Mesmo que eu acredite pouco que no momento em que eles se encontram tenham algum grau de porosidade, mas eu torço, né? Eu torço para que alguns ali, até escondidos, se for o caso, ou todos escondidos, para não dizer que estão traindo a causa, vão se vacinem, né? E digam que não se vacinaram, tá tudo bem. Vamos combinar. Eu sempre procuro algum tipo de vínculo. Eu não sei como chegar nessas pessoas, me angustia muito, né? Eu sou longe dessas crenças políticas, talvez contrário diametralmente, mas eu queria muito chegar nelas, para se vacinarem, né? O que você quer que eu faça para você se vacinar? O que você quiser, a gente topa. É, de alguma forma, de acolhimento que a gente vai tocá-las, né? E a gente precisa tocá-las, porque elas precisam se proteger e elas mantêm transmissão. Então, elas são um problema coletivo também. Antes de eu passar para o Marcelo Bragatti, tem uma pergunta da Edma, que ela falou o seguinte: ela tomou as 5 doses, deixa eu ver se a gente coloca aqui na tela, que são oferecidas para os autoimunes, e ela está perguntando se tem que tomar mais. Por hora, a gente o que tem com as vacinas atuais, que essas vacinas, vamos chamá-las monovalentes, né, do vírus inicial, que foi o início da pandemia, nós temos essa prescrição de 3 doses, né, mais 2 doses de reforço. Tem diferentes nomenclaturas, mas essa nomenclatura que nós assumimos no Ministério, e é o que a gente tem. E sempre tem que entender que, como o Marcelo falou no início, você também quis, isso não vai proteger da doença, vai proteger de caso grave e vai proteger de óbito, o que é fantástico. E, além do mais, também diminui a transmissão, porque os pacientes, mesmo que se infectem, eles vão transmitir menos vírus e vão transmitir por menos tempo o vírus, né? Então, você acaba somando, né, efeitos importantíssimos no manejo da pandemia. Manejar a pandemia é manejar transmissão. Manejar o dano da infecção é assistência. São 2 coisas que se entrelaçam, mas que são independentes no seu planejamento e nas ações que se tomam para cada uma delas. Perfeito. Marcelo Bragatti, por gentileza. Eu tenho só a concordar com o Dr. Davi Urbaez, assim, perfeita colocação. Eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que vacina é preventiva. Ela é feita antes, sistematicamente, anualmente, como a gente tomava vacina para influenza, e como muitas outras tão importantes. E a Covid só veio como mais uma síndrome respiratória, que infelizmente a gente vai ter que fazer vacinas constantemente, no mínimo anualmente, no mínimo. Ela vai entrar no mesmo patamar da influenza, então a gente tem que manter esse processo de vigília. Tratamento, a palavra tratamento requer que tu já tenha uma condição para te poder tratá-la. E a vacina te dá a proteção prévia, antes, o que vai influir em exatamente o que o doutor estava falando, que é tu não ficar um caso grave, tu não ir para o hospital, tu não vir a falecer. E por isso que foi
tão carente, devia ter sido mais enfatizado e feito mais comunicação sobre a importância da vacina. Se ela está vindo tarde, ótimo, que continue vindo, mas quem tem a oportunidade, que mesmo que queira ir nos eventos, em eventos distintos, faça seu reforço. Tu estarás te protegendo, protegendo as pessoas ao teu redor, que são importantes para ti. A vacina é sempre sobre coletivo. Perfeito. E antes da gente finalizar esse debate, que está muito interessante, eu acho que é esclarecedor para todo mundo, talvez o Marcelo, o doutor José Davi e o Baís tenham alguma informação sobre as vacinas. A Anvisa aprovou aqui em caráter emergencial, nesta terça-feira, o uso da Pfizer, mas tem algum tipo de vacina aí previsto, que não foi aprovada, que poderia auxiliar a não disseminar tanto aí a doença? Pode ser o Marcelo ou o doutor Davi. Quem tiver informação. Veja bem, nós temos hoje em desenvolvimento mais de 200 projetos de vacina. Nunca teve tanto projeto de vacina para nenhuma doença infecciosa, tá? No início, teve muito recurso financeiro disponível, que foi, né, o que se traduziu nisso que nós vimos, a rapidez e tudo mais. Hoje já nós teríamos condição de ter vacinas, isso que você está apontando, chamadas esterilizantes, que iriam fazer com que a transmissão parasse, né? Notadamente umas vacinas que se administram via intranasal. Isso é uma tecnologia que se avançou bastante, que seria disponível. Essas novas vacinas bivalentes, de novo, elas são igual que o vestibular, são treinamento para o sistema imunológico, porque o sistema imunológico, ele protege para além da própria vacina que você toma, porque tem vários compartimentos no sistema imunológico, que são um pouco mais complexos, que vai além, né? Tipo assim, você dá uma informação e ele desenvolve proteção para outras coisas. Então, quando a gente tem vacina com outros componentes, nós entrarmos num novo treinamento na academia. Então, a gente vai coletivamente deixar as pessoas com mais musculatura para responder melhor para essa nova variante. Agora, enquanto a gente tiver transmissão, é aquela história da gente perseguir a sombra. Nunca vamos alcançar a sombra, porque sempre o vírus vai mutar naturalmente, isso é da história dele, e a gente sempre vai estar atrás nessa história, a menos que nós realmente consigamos controlar, mitigar e, em algum dia, bloquear totalmente a transmissão de um vírus respiratório, que, por conta de ser respiratório, ele tem uma grande eficiência de transmissão, porque a gente não pode parar de respirar. Todos nós temos que respirar. E isso faz com que, em sistemas urbanos, como é a cultura nossa, predominante no mundo, tenha todas as condições para que ele se perpetue, porque, para ele, né, aquele é o melhor dos mundos em termos de transmissão e de perpetuação com mutações, né, que todos os dias vão se produzindo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que tem muita gente comentando aqui, que teve efeitos colaterais no uso da Pfizer. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui na tela a pergunta. Isso é normal de acontecer? Eu posso ir comentando, eu acho assim, a gente teve bilhões de pessoas vacinadas. Muitos zeros, tá? E aí eu vou fazer um comentário rápido sobre pirâmide de evidência. E aí a gente tem lá a escala estatística, a revisão sistemática, a gente tem uma série de coisas bem da área acadêmica, mas o que eu quero dizer para vocês é que uma coisa é quando a gente tem um número muito grande de resultado, que é as vacinas protegendo e sendo dada em diferentes locais, em diferentes estabelecimentos, diferentes regimes políticos, diferentes línguas, e o desfecho o mesmo. As mídias não se conversam todas elas. A gente tem regimes políticos com diferentes sistemas de comunicação, barreiras de línguas, mas a vacina é do mundo. E ela está sendo aplicada no mundo, de uma forma estratégica para proteger os seres humanos. Então, assim, se vocês ouviram um relato, um caso, acontecem casos, mas essa é a evidência mais baixa, cientificamente falando, porque ela é anedótica, que a gente chama, ou um caso relato. É uma coisa pontual que ocorreu em bilhões. Aí eu não vou me proteger porque ouvi que o meu vizinho se sentiu mal. Sendo que tem em todas as mídias, em todos os canais de comunicação, várias pessoas dizendo que tomaram a vacina e que se sentiram bem. Então, está na sua escolha, mas eu quero dizer que cientificamente, e mesmo em escala de resultado, as vacinas são muito seguras. Muito mesmo, e continuarão sendo seguras. Historicamente, com mais de diferentes plataformas
muitos anos, muitas pessoas. E as vacinas novas é tipo um update. Eu vou fazer uma analogia rápida novamente, mas me permitam comparar com o celular. Teu celular hoje te atende, tu liga, tu usa o WhatsApp. Pode ser aquela primeira vacina que tu tomou. Ah, não, mas eu quero a vacina desse ano. Eu quero o celular desse ano. Quando tu compra o celular, tu olha, ele é mais bonito, ele é mais legal, mas ele continua deixando tu falar no celular e usar aplicativos da mesma forma. Então, as plataformas novas virão para agregar as bivalentes, as demais, mas o mais importante é tu usar a que tu tens disponível, fazer o reforço. É o celular que está na nossa mão, fazendo analogia, tá? Então, usem essa comunicação, se protejam. Perfeito, doutor José Davi Ubaís, por gentileza. Então, é isso que fala o Marcelo. Vacinas têm efeito adverso. Quando você toma anti-inflamatório, tem efeito adverso. Quando você toma dipirona para dor de cabeça, tem efeito adverso. Quando você toma uma aspirina para você melhorar uma dor, tem efeito adverso. Não há nada que não tenha efeito adverso. Água mineral, tem efeito adverso também, tá? Agora, efeito adverso não significa que ele seja importante do ponto de vista da vida daquela pessoa. Essas vacinas deram efeitos adversos, 99,9% dos efeitos adversos leves, por quê? Porque não tem nenhum significado para a vida. Dor no ponto de inoculação, dor de cabeça, alguma febrícula, alguma lacidão, a pessoa passa mal 2 dias, 3 dias, até diarreia. Isso é o quê? Isso é uma certificação de que a vacina está funcionando. Por quê? Porque o sistema imunológico parece que ele está o tempo inteiro querendo avisar para a pessoa, olha, eu estou aqui, estou do teu lado funcionando, tá? Eu vou te dar um incomodozinho aqui, mas esse incomodozinho é passageiro, não vai acontecer nada. É importantíssimo a gente deixar bem claro que isso não conta na equação de segurança. Teve, sim, casos graves, até de óbito com uma delas, foram 3 a 4 casos. O que fala o Marcelo, você dizer que isso foi devido à vacina, nós não temos como demonstrar, mesmo com a metodologia mais aprimorada que nós temos, porque foram casos raríssimos. Raríssimo é o quê? Centenas em uma população de bilhões de pessoas. Então, isso simplesmente pode ter acontecido pelo acaso. É como eu tomar vacina agora e infartar. Eu sou um indivíduo que tem 55 anos, vai que meu colesterol está alto, e eu ia infartar mesmo sem tomar vacina. Então, é por isso que, de novo, o mais importante é o acolhimento, é a gente fazer esse entendimento do coletivo e a gente até acolher esses medos, essas dúvidas, como uma coisa natural que não tem a ver com as pessoas, eu insisto, tem a ver com esses discursos terríveis que acabaram chegando em pessoas fragilizadas num momento dramático, que é o momento de uma sindemia, que é essa pandemia de Covid-19, e aí elas ficam inteiramente desprovidas de qualquer tipo de raciocínio, elas estão à beira do pânico e à beira de querer manter a vida como era antes. Então, a gente tem que entender que é uma situação limite, e a gente não cobrar das pessoas, se cobrar de todo o sistema. E, enquanto isso, tentar chegar nelas, não sei, religiosamente, não sei como. Né? Eu estou aqui sendo muito honesto, porque eu fico extremamente impotente de não saber chegar. Alguma coisa eu não sei fazer, estou fazendo equivocadamente, porque não basta falar de ciência, não é isso. Tem que pegar o afeto. Eu tenho que, de alguma forma, passar o que eu sempre passei. Olha, eu sou um médico que gosta de cuidar das pessoas e sempre cuidei delas. Vamos ver, talvez o pessoal da comunicação, da psicologia, da antropologia nos ajude, né? Porque a gente não sabe fazer como deveríamos. Ainda nós temos muito a aprender. Ontem, aproveitando um gancho aí na sua fala, antes de nós finalizarmos aqui o debate, ontem o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mencionou que ele vai buscar lideranças evangélicas para tentar um apoio junto a eles para a vacinação. E até mencionou também na sua fala que, em último caso, irá responsabilizá-los por mortes. Como é que o senhor avalia essa atitude do presidente eleito? Olha, eu acho que nós temos que ter duas mãos. Nós temos que ter essa mão do acolhimento, nós temos que nos empenhar até o limite da nossa existência em saber chegar na população. Temos que procurar. Agora, os responsáveis pelos discursos criminosos,
os responsáveis pelos discursos que levaram a perdermos mais de 500 mil pessoas. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas com muita potência, porque se você não corta esse mal pela raiz, isso simplesmente vai se naturalizar, como que tivesse dois lados dessa discussão. Não tem de forma alguma dois lados a serem contemplados. Muito bem que você convidou duas pessoas de esclarecimento. Se você ia convidar alguém que ia falar contra a vacina, isso não existe, porque isso é igual que você convidar pessoas que optem por assassinar outras pessoas como opção. Isso não é uma opção para nenhum de nós. Então, acho que tem que ser feitas as duas coisas. O acolhimento, procurar as ferramentas de comunicação, isso é importantíssimo, uma religião que ajude, as crenças, tudo que seja popular e que seja a complexidade desse acolhimento nas grandes massas, mas também responsabilizar aqueles que de má fé estão fazendo as coisas mais terríveis, estão sendo responsáveis por mortes de centenas de milhares de pessoas. Marcelo Bragatti, sua opinião sobre isso? Eu acho que vem muito bem toda e qualquer campanha de estímulo, se o governo eleições começar a fazer mais movimentos, sim, colocar mais investimento nessa área, será ótimo, mais do que bem-vindo. Acho que o investimento foi aquém do que a gente poderia ter feito nos últimos anos. O Brasil foi selecionado para ser um dos primeiros a vacinar e se atrasou nesse processo, infelizmente, então isso tem que ser lembrado, infelizmente, e eu acho que isso era uma oportunidade que a gente tinha de estar mais na frente, de ter reduzido os óbitos, de ter reduzido os casos. Então, isso é dado. Isso não é eu falando, isso está na mídia para qualquer pessoa que queira consultá-la. Diferentes mídias, inclusive internacionais. Então, acho que esse ponto ele já está bem esclarecido e é importante só a gente falar com os nossos pares, para quem quer ouvir, para quem se preocupa com os seus, por favor, vá se vacinar, porque não importa o governo que estiver, você estará se protegendo e protegendo aos seus familiares e amigos. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Marcelo Bragatti, pela sua participação, por sua contribuição, trazendo gráficos e informações valiosíssimas para o debate. Muitíssimo obrigada, doutor José Davi, por sua participação, por vir aqui conversar com a gente, dispor de tempo para esclarecer os nossos leitores, as pessoas que nos veem aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigada.